Abra comigo a tua Bíblia aos Evangelhos do Senhor Jesus, segundo escrever a São Marcos, capítulo de número 5 e verso de número 36, para a glória do Senhor. Se você puder ficar sobre os teus pés, em reverência à palavra uma vez mais, abra comigo a tua Bíblia aos Evangelhos do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, verso 36, para nossa breve meditação em nome do Senhor Jesus. Enquanto você manuseia a Bíblia Sagrada, quero eu externar os nossos agradecimentos ao Senhor Deus eterno, digno de toda honra e toda glória, por nos conceder essa rica oportunidade. Ao reverendo Adão, que nos concede também a confiabilidade em nosso ministério. Também quero agradecer toda a minha família que está aí nos acompanhando, esposa e filhos. Deus abençoe a base do meu ministério para a glória do Senhor. Também quero fazer menção do meu amigo, cantor Marcos Oliveira, que foi o canal que Deus usara para que nós estivéssemos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Marcos capítulo 5, verso 36, só quem achou da glória. Quem não achou, diga: eu tenho que ler mais a Bíblia em nome de Jesus. Crente que não lê Bíblia está fadado ao fracasso, amém? Glória a Deus. Narra-nos assim o texto sagrado. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê, crê. E você diz amém. Bate palma e dá glória para Jesus. Podem se assentar em nome do Senhor. Eu quero tematizar essa mensagem nesta noite. Jesus disse: não temas, crê somente. Jesus disse: não temas, crê somente. Todos os meus amigos aqui, eu também quero agradecer a vocês em nome de Jesus. Queridos, quando adentramos a Bíblia Sagrada, precisamente no Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 5, e no verso de número 36, nos deparamos aqui com uma história verídica, poderosa, que nos chama a atenção, porém uma palavra reveladora, porque o que me apaixona na palavra do Senhor é que toda vez que você lê um texto sagrado, por mais que ele seja conhecido, por mais que ele seja mencionado, por mais que ele seja falado, ele sempre há de nos revelar alguma coisa nova para a nossa alma. Ele sempre há de trazer uma nova mensagem para o nosso coração. E quando eu estava meditando ao Senhor, ao que trazer o coração da amada nesta noite, o Senhor me trouxe uma vez mais a esse texto sagrado. E a Bíblia está dizendo aqui acerca da história do homem chamado Jairo ou Jair, conforme a tradução de Bíblia. Mas a Bíblia diz que nessa oportunidade Jairo estava vivendo uma situação de adversidade na sua vida. O que me chama a atenção nesse capítulo de número 5 é que você vai ler ele desde o início, e a Bíblia vai estar dizendo que Jesus agora coloca-se para ir para a terra chamada Gadara. Lá na terra de Gadara ele liberta o gadareno, que era um homem possesso de demônios, um homem que estava numa situação de terrível possessão maligna. Jesus libertou aquele homem. No inteirinho do caminho, Jesus volta para Cafarnaum, e a Bíblia diz que agora Jairo se apresenta a ele. A Bíblia diz que Jairo era um sumo sacerdote, era um maioral da sinagoga, era um homem verdadeiramente de poder, era um homem que tinha verdadeiramente respeito sobre a sociedade, era um homem que não costumava se curvar, era um homem que não costumava se dobrar, era um homem que era conhecido como líder na sua cidade, na sua região. Mas a Bíblia diz que agora este homem chegou até Jesus porque estava com uma dificuldade, e a primeira lição que eu aprendo é que diante da dificuldade até os maiorais têm que se dobrar. Diante da dificuldade, até os que são grandes vão se prostrar. Mas a questão, queridas, não é como eu me prostro, a questão é aonde eu me prostro. Jairo era um soberano, mas a Bíblia diz que ele veio e prostrou no pé daquele que era maior. Jairo veio e se dobrou nos pés daquele que podia resolver a situação. Aqui eu aprendo algo interessante, amados, porque Jairo era visto verdadeiramente como líder, Jairo era visto como mentor, mas agora Jairo não está na posição de mentor, Jairo não está na posição de líder, agora Jairo está na posição de servo. E sabe o que me chama a atenção? É que quando nós verdadeiramente olhamos para líderes, entendemos que ele tem que estar sempre na posição, entendemos que ele sempre tem que ser a diferença, entendemos que eles são cobrados, entendemos que eles são verdadeiramente ali buscando algo diferente. Por quê? Porque está na frente. Aí nós ficamos num debate, porque os líderes cobram da igreja e a igreja cobra dos
somos líderes, mas quando eu olho para essa palavra eu entendo que o líder muitas das vezes ele está na posição de servos, e o servo muitas das vezes não quer estar na posição de líder. Como assim, pastor? É porque todo aquele que está diante do Senhor, ele tem que ser servo, mas também tem que tomar atitude de liderança para a glória de Deus. Às vezes dizemos que somos servos, mas não queremos tomar lideranças. Às vezes dizemos que somos líderes, mas não queremos ser servos. Às vezes estamos numa posição de destaque e não queremos se dobrar. E às vezes estamos lá embaixo dobrado, mas não queremos liderar. E é uma necessidade de tanto ser servo, como também ser líder. Há uma necessidade de pegarmos algo diferente. Mas sabe o que me chama a atenção nessa palavra? É que você em momento nenhum vai ver nesse texto Jesus conversando com Jairo, Jesus orientando a Jairo, Jesus dando verdadeiramente disciplina para Jairo. Não, você vai ver que Jairo chegou porque a sua filha estava enferma. E quando Jairo se prostra diante do Senhor, ele o roga verdadeiramente insistentemente, dizendo: mestre, vamos até minha casa, porque minha filha está enferma, está prestes à morte, e eu preciso que o Senhor cuide dela, que o Senhor ponha a mão sobre ela. Jesus então disse: vamos. Mas Jesus não disse: eu vou lá curar, eu vou lá libertar, eu vou lá restituir, eu vou lá te ajudar. Não, Jesus não deu nenhuma palavra para Jairo. E a Bíblia diz que quando Jesus começa a andar com Jairo, ali entra a mulher do fluxo de sangue. Quando entrou a mulher do fluxo de sangue, pastor Fábio Costa, a Bíblia diz que naquela oportunidade Jairo ficou esperando a sua vez. Jairo ficou parado. E aqui eu quero te chamar a atenção, porque nós estamos no congresso missionário militantes da última hora, e o tema é verdadeiramente unção para fazer missões, poder para fazer missão. E eu entendo que poder para fazer missão não é só ter unção para sapatear, não é só ter unção para falar em línguas, não é só ter unção para poder profetizar. Unção para fazer missão é ter obediência na palavra do Senhor e esperar o que o Senhor determinou. Jairo está na espera. Conhecemos a história, ganhamos tempo. Passa o período da mulher de fluxo de sangue. Agora a Bíblia diz que no momento que Jesus vai continuar com Jairo, a Bíblia diz que chegou seus servos e disse: ei, ele verdadeiramente não importa mais, não incomode mais o mestre Jairo, porque a tua filha já morreu, deixa Jesus para lá. Aí imagino eu Jesus olhando para Jairo, levando a mão sobre os seus ombros, dizendo: ei, não temas, creia somente. A palavra de Jesus com Jairo agora foi essa. Jesus disse: não temas, creia somente. Onde o Senhor quer chegar, pastor? Que se nós não ouvirmos a voz de Deus e entendemos o que Deus está falando, não adianta estarmos na presença dele. Quando você entrar na Bíblia Sagrada, precisamente no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 22, você vai ver agora o homem chamado Paulo, que recebeu uma transformação na sua vida, e ele vai estar narrando verdadeiramente acerca da sua defesa naquela oportunidade. E a Bíblia diz que ele está de frente ao sinédrio para poder verdadeiramente ali fazer sua alta defesa no julgamento. E naquela oportunidade ele começa a contar o seu testemunho de vida, ele começa a falar do seu poder, ele começa a falar da sua graça, ele começa a falar daquilo que Jesus lhe entregou. Aí então Paulo começa a dizer: ei, ora aconteceu que indo eu já de caminho para Damasco, eis que por volta do meio-dia resplandeceu uma luz mais poderosa do que o sol, e quando essa luz apareceu, eu caí por terra, e essa voz me disse: ei, por que tu me persegue? Essa voz me disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aqui eu quero te chamar a atenção, porque o homem que ouve a voz do Senhor, ele é transformado. Pastor, eu estou ouvindo Jesus falar. Desde ontem Jesus está falando,
Ele está falando hoje e vai continuar falando aí até o dia 13. Pastor, mas quando ele está falando, como que eu faço, pastor? Ei, se Jesus está falando na tua alma, a primeira coisa que a voz de Jesus vai alcançar na tua história, vai produzir na tua vida, é transformação. Crente que não é transformado, não está ouvindo a voz. Quando Paulo transformou, ele era perseguidor, ele era matador, ele era caluniador, ele era tentador de pães, mas quando ele ouviu a voz, ele caiu dizendo: Senhor, 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 Senhor. A voz de Deus transforma. A voz de Jesus transforma. Ei, quando o homem ouve a voz de Jesus produz temor. Se a voz transforma, a voz produz temor na sua vida. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, principalmente no livro de Gênesis, capítulo de número 3, pelo verso de número 8, até foi citado um pedaço aqui através do outro colega, e a Bíblia diz que naquela oportunidade estava agora Adão e Eva, e eles descobriram a sua nudez. E a Bíblia diz que quando Deus desceu no jardim, como era de costume todo dia, à volta do dia, a Bíblia diz que eles se esconderam, ele e a sua mulher se esconderam, porque entenderam que estava nu, entenderam que estava verdadeiramente descoberto. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nudez, verdadeiramente, a sensualidade, ela verdadeiramente tira o entendimento para com Deus. O profeta Oséias capítulo 4 versículo 11 diz que o vinho, o mosto e a sensualidade tiram o entendimento. Ei, Adão entendeu que estava nu, mas não entendeu que quem estava com ele era Deus. Ele precisava mudar a sua história, ele precisava transformar a tua vida. Então entenda isso. Naquele momento, quando ele ouviu a voz de Deus, a Bíblia diz: quando eu ouvi a sua voz, eu temi e me escondi, porque estava nu. O que eu quero que você compreenda é: a voz de Deus, ela tem que verdadeiramente causar temor. E a igreja não está mais temendo o Senhor da última hora. Precisamos temer o Senhor. A voz do Senhor, ela verdadeiramente, amados, precisa ser ouvida, porque Deuteronômio capítulo 28 diz: se tão atentamente vós ouvi a voz do Senhor teu Deus, que hoje ele vos diz, então vós sereis abençoados, e essas bênçãos lhe alcançarão, se hoje cumprir tudo que o Senhor está dizendo. Ouve a voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor. Coloque sobre os teus pés. Vamos ouvir a voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor. Põe sobre os pés, igreja, em nome de Jesus. Porque você tem que ouvir a voz do Senhor. Tem que ouvir que é Deus falando no teu coração, para a glória de Deus. Feche os teus olhos por um instante. Abre o teu coração em clamor e adoração. Eterno Deus e amado Pai, em nome de Jesus, ó Deus, continue a falar a cada alma, a cada coração, a cada vida, para que cada um entenda que só o Senhor é Deus e faz a diferença para a glória do Senhor. Só quem crê recebe. Joga a mão para cima, bate palma e dá glória para Jesus.